Fala pessoal, tudo certo? Professor Rafael Meneghelli aqui e hoje o terceiro episódio de Normas Regulamentadoras para Ouvir. Nesse episódio vamos falar sobre a NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Lembrando que esse podcast tem o objetivo de apontar tópicos importantes da NR com comentários e esclarecimentos pontuais. Portanto, recomendo a leitura na íntegra dessa NR, visando a construção do seu conhecimento muito mais sólido e mais atualizado a respeito da SST. A NR4. Essa norma foi editada pela Portaria MTB 3.214 de 1978, com o título Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SSMT, regulamentando o artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Caracterizada como uma norma geral pela Portaria CIT número 787 de 2018, a NR4 estabelece a obrigatoriedade de contratação de profissionais da área de segurança e saúde do trabalho, de acordo com o número de empregados e a natureza do risco da atividade econômica da empresa. Os profissionais integrantes do SESMIT são os responsáveis pela elaboração, planejamento e aplicação dos conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho nos ambientes laborais, visando garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Desde a sua publicação, a NR4 passou por uma única ampla revisão, por meio da Portaria SSMT número 33, em 1983. Nessa primeira revisão, o título da norma foi atualizado para Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMIT, designação ainda atual da norma. A última alteração da NR4 ocorreu após a deliberação da 84ª reunião ordinária da CTPP, realizada em 2016. Com isso, foi publicada a Portaria número 510, em 2016, estabelecendo a necessidade de as empresas enquadradas no grau de risco 1 e que optarem por constituir serviço único de engenharia e medicina, possuírem os profissionais especializados previstos no quadro 2 dessa mesma norma. Mais recentemente, com a alteração da CLT por meio da Lei 13.467 de 2017, a revisão geral da NR4 entrou na pauta da CTPP. A modernização da norma encontra-se ainda em processo de discussão de forma tripartite. O que é o SESMIT? O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, vinculado à NR4, faz parte das normas regulamentadoras elaboradas pelo Ministério da Economia. O principal objetivo é proteger os colaboradores no local de trabalho, promover a saúde e a aptidão física e reduzir os acidentes ou as doenças profissionais. Para isso, o SESMIT deve realizar um trabalho preventivo básico e contar com profissionais competentes nas áreas apropriadas. O principal objetivo é reduzir ou mesmo eliminar os riscos existentes à saúde e à segurança do trabalhador. Nesse sentido, a NR4 exige que o SESMIT seja constituído por 5 cargos: engenheiro de segurança do trabalho, médico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e um técnico de segurança do trabalho. A NR4 também lista as atividades voltadas a esses profissionais no âmbito do SESMIT, que são: determinar o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, de acordo com a NR6, promover programas, campanhas e outras atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores, visando sempre prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
esclarecer e orientar os empregadores quanto aos riscos existentes e registrar e descrever os casos ocorridos na empresa. Além disso, o corpo profissional do SESMIT presta assistência e orientações para os funcionários que forem vítimas dos riscos presentes na empresa. Tudo isso é de vital importância para que a empresa crie políticas proativas e toda uma cultura organizacional voltada para o combate à falta de segurança no local de trabalho. Qual tipo de empresa precisa constituir o SESMIT? A NR4 determina que deve manter obrigatoriamente o SESMIT todas as empresas privadas e públicas, bem como os órgãos públicos e dos poderes legislativo e judiciário que tenham empregados regidos pela CLT. Porém, é preciso levar em conta o dimensionamento do SESMIT, relacionado principalmente do grau de risco da atividade da empresa e do número de empregados, fazendo com que, a despeito da sua importância, algumas organizações não precisem criá-lo. Como dimensionar o SESMIT? A quantidade de profissionais exigida pela NR4 para fazer parte do SESMIT muda de acordo com o número de trabalhadores da empresa e o risco da atividade. Estabelecimentos empresariais com qualquer classificação de grau de risco e com menos de 50 empregados em seu quadro estão desobrigados a constituir o SESMIT. O SESMIT é obrigatório e as empresas que infringirem as regras da NR4 estão sujeitas a multas. A Inspeção do Trabalho mantém fiscalização permanente das atividades relacionadas ao SESMIT, devido à sua importância na prevenção de acidentes e de doença do trabalho. As atividades do serviço são essencialmente preventivas e compete aos integrantes desempenharem importantes funções. Para o dimensionamento do SESMIT, iremos utilizar o quadro 1, que é a relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, versão 2.0, com o correspondente grau de risco GR para fins de dimensionamento do SESMIT. Após isso, é preciso cruzar o grau de risco encontrado da empresa com a quantidade de funcionários daquele local, conforme determina o quadro 2 da NR4. Esse cruzamento nos dará a quantidade exata dos profissionais que farão parte do SESMIT, quantos engenheiros, médicos, técnicos de segurança, enfermeiros e auxiliares. Lembrando que todos esses profissionais devem ter especialização em áreas específicas do trabalho. Pontos importantes. 1. A NR4 exige o dimensionamento do SESMIT seja feito a partir do cruzamento de dados entre o grau de risco da atividade, dado que é encontrado no quadro 1, e o número total de empregados, dado que é encontrado no quadro 2 da NR4. 2. Para dimensionar tanto o SESMIT quanto a CIPA, o mais comum é utilizar o CNAE primário da empresa. No entanto, nem sempre a maioria dos funcionários atua sobre esse CNAE. Assim, nos casos em que mais da metade do quadro de empregados trabalhar no CNAE secundário e este tiver grau de risco maior que o primário, a NR4 orienta o dimensionamento a partir do CNAE secundário. 3. A NR4 exige que cada estabelecimento tenha seu próprio dimensionamento de SESMIT e CIPA. Assim, diz a NR4, se houver 8 estabelecimentos ou unidades da empresa, é preciso ter dimensionamentos em quantidades equivalentes. 4. De acordo com a NR4, todas as empresas devem registrar seu SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A exigência da NR4 vale até mesmo para SESMIT que tenham apenas um membro. O registro do SESMIT é feito junto ao MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, ou por meio do site do Ministério do Trabalho. Um grande abraço, espero ter te ajudado e vamos para o episódio 4.